Bom dia, internet! Como é que vocês estão? Antes de saber como é que vocês estão, o importante de reter aqui são 2 pontos. Primeiro, já subscreveste o canal? se não subscreveste, subscreve, que eu quero chegar este ano a 1 milhão de subscritores. Ah, pois é, bebê. Segundo, o título que vocês viram aí não é clickbait, é mesmo verdade. Por isso, já sabem, fiquem até ao fim, porque isto vai ser um vídeo de se lhe tirar o chapéu. Ou então não, é mais um vídeo para encher chouriços. Agora sim, como é que vocês estão? Porquê? Porque o meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal Biker Life Portugal. Hoje vai ser daqueles vídeos que eu vou precisar que vocês encham a caixa de comentários com as vossas opiniões. Porquê? Porque este tema que eu vou abordar possivelmente trará para a barra dos comentários muitas opiniões diferentes. O que é que nós vamos abordar hoje? A inteligência artificial. Eu não tenho visto muitas pessoas a falarem sobre o assunto, pelo menos nos canais que eu sigo, e lembrei-me de abordar o assunto, visto que provavelmente nos próximos tempos eu ficarei desempregado, como diz aí no título do vídeo. E é verdade, meus amigos, a inteligência artificial está de tal maneira evoluída e está de tal maneira real que põe em causa a minha atividade laboral, que já lá vamos. O que é que eu vos vou falar primeiro? Ainda na temática da inteligência artificial, não sei se vocês sabem, mas se não sabem, eu vou-vos informar, porque eu sou um poço de sabedoria. Estão a ver aquele poço seco do deserto? É o meu poço! Não sei se vocês sabem, mas os perfis com mais subscritores no Instagram são perfis criados por inteligência artificial. Maioritariamente são modelos que não existem, ou seja, mulheres que não existem, que têm toda uma vida criada nesta rede social. Ou seja, desde idas ao ginásio, desde vida com família, desde profissão, desde tudo. Ou seja, é criada uma personagem em que muitas pessoas pensam que aquilo é real, ok? E nos países em que isso é criado, a monetização no Instagram acontece, coisa que aqui em Portugal não existe isso. Este pessoal ganha milhares e milhares e milhares de euros com uma personagem que não existe. Pois é. E como isso, outras redes sociais, se vocês repararem, cada vez mais todas essas plataformas estão inundadas com vídeos, fotos, tudo criados em inteligência artificial, em que muitas das vezes nós já nem nos conseguimos aperceber da veracidade das imagens que nos estão a mostrar. O que, em algumas situações, é grave, nomeadamente na questão da desinformação. Em todos os campos, desde a desinformação política, desde a desinformação social, em tudo. Vocês repararem, a informação que corre, olha, ainda há pouco tempo, com a questão da Venezuela, a quantidade de vídeos fakes que apareceram, mas que, no entanto, as pessoas veem e acreditam no que estão a ver. Isto foi um dos pontos eventualmente maus, a criação de conteúdo fake para a internet através da IA. Eu julgo que todas as plataformas deveriam obrigatoriamente assinalar que era conteúdo produzido pelo IA. Eu sei que o YouTube já está com essa regra agora em 2026 e sem falsos moralismos. Porquê? Porque eu também utilizo, quem me segue no Instagram, de vez em quando vê lá uma ou outra imagem que é criada por IA. E não é que eu não tenha falta de criatividade, simplesmente dá menos trabalho. E o que é que isso tem a ver com o título do vídeo? Tem tudo a ver, meus amigos. Como vocês sabem, eu faço arquitetura, não é? E o que não faltam aí são imagens do Pinterest e esse tipo de plataformas
com produtos finais e acabados, em que muitas das vezes os clientes chegam à minha beira com aquelas imagens a dizer eu quero isto. E o que é que acontece? É que muitas vezes aquilo não é possível de se construir. Aquilo é bonito para as redes sociais, mas não é, tecnicamente não é possível de construir. Só que a IA já está tão evoluída que já começa a ser possível, ou seja, como é que eu consigo explicar isto sem me estar para aqui a repetir 500 mil vezes? Eu utilizo várias ferramentas de inteligência artificial, desde o Gemini, o ChatGPT. Eu tenho o ChatGPT a versão profissional, porque utilizo aquilo para trabalho. E como é que eu utilizo aquilo para trabalho? Para fazer desenhos? Não. Para estudar a legislação. Para eu não estar, porque vocês sabem, a minha área de trabalho envolve muita legislação e eu tenho que estar a par daquilo tudo. E o que é que acontece? Eu, sempre que faço um trabalho, imaginem, vou dar um exemplo, vou fazer um prédio de 15 andares no Porto. O que é que eu faço? Vou à planta topográfica identificar a área, saco a legislação toda da net para aquela zona e para aquela Câmara Municipal, carrego tudo no ChatGPT e eles, através de varinha mágica de condão, acaba por me aconselhar a melhor maneira e a melhor solução para conseguirmos enquadrar a minha proposta o melhor possível, de acordo com a legislação em vigor. Mas, contudo, eu no final não deixo de passar os olhos, é certo que um bocado na diagonal, mas passo os olhos em tudo o que ele me entrega, porque vou apanhando um erro aqui, um erro acolá, porque sendo a legislação é sempre possível acontecer alguma desgraça. Mas o meu ChatGPT, sendo o profissional, a versão profissional, ele vai aprendendo comigo e vai aprendendo com tudo o que eu lá coloco, o que faz com que, nas mãos certas, a ferramenta é boa. Já muita gente teve a prova que utilizar o ChatGPT para fazer testes ou fazer trabalhos para a faculdade, provavelmente não é a melhor solução, vocês sabem, porque facilmente é detectável como é que aquilo foi feito. Agora, na questão de trabalho laboral como o meu, é indiferente se nota que é do ChatGPT ou não. O que interessa é que as coisas estejam bem interpretadas e bem resolvidas. Isso é uma questão em que realmente me ajuda. O susto aqui é o próprio cliente inserir a mesma informação que eu, inserir o terreno, o levantamento topográfico, as medidas, o que é que pretende a nível de habitação, e o ChatGPT lhe entregar, alguma ferramenta de IA, lhe entregar a solução final, ok? Com os projetos todos, os projetos de execução, as medições, tudo feito, porque eu acho que isto para lá caminha, tal é a perfeição da inteligência artificial. Já começa a ficar num nível em que eu me tenho que preocupar com o meu trabalho. Há muitos trabalhos que eventualmente não se terão que preocupar, nomeadamente tudo o que é trabalho braçal, ou seja, eletricistas, peixelarias, trolhas, pedreiras, ou seja, tudo que mexa com as mãos, enfermeiros, até os médicos eventualmente terão que se começar a preocupar, nomeadamente os médicos de clínica geral, porque se consegue fazer uma avaliação através da Saúde 24 por telefone, ok? Quem nos garante que a gente não vai ao computador através da IA, já muita gente faz isso, e que coloca os sintomas e a IA responde corretamente ou não faço ideia, do que a gente poderá ter e quais são as melhores maneiras e mais eficazes de o tratarem. Eu não sei se vocês, muita gente que vai ver o vídeo utiliza a IA para uma coisa qualquer, até mais que não seja para alterar algumas imagens num telemóvel para umas brincadeiras. Eu soube de um caso nos Estados Unidos em que o marido foi acusado de infidelidade, com filmagem, com gravação e tudo, e depois foi provado que aquilo era imagem manipulada e aquilo era real. Eu vi as imagens, esqueçam, aquilo era real. Porque é certo, é que não era ele. Ele conseguiu provar que não estava ali àquela hora, nem conhecia aquela pessoa que lá aparecia. Ou seja, temos aqui uma ferramenta do bem e do mal. E depois temos aqui outra situação que são os direitos autorais. Vocês já se pensaram, tudo que a gente utiliza, nomeadamente as músicas, as imagens que são alteradas, aquilo é de quem? É de inteligência artificial? É de quem? Não tem direitos de autor? Nos Estados Unidos há uma celeuma muito grande, mas pelos vistos para já
ainda não existe direitos autorais, mas, contudo, a inteligência artificial aprendeu com base em informação que lá foi colocada, nomeadamente tipos de música, nomeadamente, olha a legislação que eu lá coloco, textos, palavras, tudo, ou seja, alguém colocou lá essas coisas, e essas coisas que foram lá colocadas têm direitos autorais, o que faz com o quê? Que essas pessoas que produziram esse conteúdo próprio, não é? Conteúdo legítimo, não acabaram por não receber nada desse uso do seu material para fornecer à inteligência artificial meios para ela própria conseguir se tornar independente e produzir tudo. E o que mais me assusta é que o ser humano acaba por estar a ser substituído. Há muitos anos atrás começaram com os portageiros, vocês lembram-se, as portagens todas elas tinham pessoas, agora não, tem máquinas. Temos nos supermercados já com caixas automáticas e ainda algumas manuais, mas temos alguns que já nem sequer têm pessoas em atendimento. Tem lá uma pessoa só de vigia caso a máquina dê problema. E existem supermercados, eu ainda não vi nenhum desses, mas existe em Portugal, em que todos os produtos têm um código de barras associado a uma aplicação com cartão de débito, em que vocês carregam aquilo no carrinho, saem na porta do estabelecimento e automaticamente ele debita-vos o valor dos produtos que vocês levam. Ou seja, coisas boas e coisas más. Quer dizer que todo este trabalho que existe, que é prestado por trabalhadores eu não queria estar a dizer com baixa escolaridade, não, porque há muita gente com escolaridade que o faz. Não é estar a criar aqui qualquer tipo de comentário menos bom sobre as pessoas que prestam esse tipo de serviço, porque todos os serviços têm a sua importância e devem ser pagos consoante a sua importância. Mas há muitos, estamos a falar destes casos das caixas de supermercados. É bom acabar por desaparecer, nomeadamente todos os postos de gasolina, basta ser automatizado as caixas, que as lojas deixam de fazer sentido com a pagar um ordenado de uma pessoa que lá está. Ou seja, a bomba de gasolina passa a ser uma grande máquina de vending machine, não é? Uma máquina em que a gente chega lá com o cartão paga e recebe, quer tabaco, quer água, quer o que quiser, paga o combustível na bomba e deixa de ter a pessoa lá. Já temos as lavandarias, por exemplo, já me estou a dispersar do tema. E eu sei que vocês têm opinião sobre isso. Porquê? Porque são consumidores de redes sociais e já ficaram várias vezes nas dúvidas e tenho a certeza que já foram enganados montes de vezes com conteúdo que aparece que realmente aquilo parece verdadeiro. Agora, a pergunta que se põe é, fará sentido nós legislarmos isto? Criarmos leis para este tipo de conteúdo? Não o conteúdo artístico, porque o engraçado disto é que eu ainda não vi a malta das artes, ligada às artes, geralmente malta mais culta, mais sapiente da verdade, não os vi ainda a pronunciar-se, porque já há anúncios na RTP, nomeadamente do canal público, completamente feitos por IA. Os artistas que lá entram, ou seja, os atores que lá entram e atrizes que lá entram, não existem. Não existem. E aquilo está de tão maneira bem feito. Agora imaginem isto a nível de custos. 4 ou 5 pessoas que entram em um anúncio já não são precisas. E é preciso, é só a pessoa, o criativo, que cria o anúncio e trabalha informaticamente para criar aquele resultado final. Okay? Começa a ser assustador. Agora imaginem o que são novelas. Nós já temos desenhos animados completamente criados em computador, não é? Computador, não digo realidade virtual, mas sim em computador e assistido por realidade virtual, porque não tenho hipótese. Mas agora pensem só, começar a ver telenovelas todas feitas em IA, sem atores reais. Nós, anúncios, isto brevemente vamos ter aí mudanças muito grandes. E lá está, menos atores reais, menos trabalho para quem vive dessa arte. E o mesmo se aplica à música. Há muitos colegas aí que fazem vídeos para o YouTube que utilizam música sacada ou criada através de IA. A música criada por IA ainda não está propriamente a 100%, porque se calhar está feita para não estar mesmo a 100%, mas o resultado já começa a ser assustador, porque aquilo já está com uma qualidade excelente, muito, muito boa,
para o que é e para o que se pagou. Quanto é que se pagou? Nada. Não é? E hoje em dia, para que é que serve a IA? É fácil. Ajuda as pessoas com falta de criatividade a terem um resultado bastante criativo. Isto é a minha opinião. Por isso, resumidamente, e para não vos maçar mais, o que é que irá acontecer nos próximos tempos? Provavelmente ou eu me adapto ou ficarei sem trabalho nenhum, porque a máquina, melhor do que eu, irá conseguir analisar e resolver o problema que se coloca. Agora, falta saber se a máquina é mais ou menos criativa do que um ser humano, porque o que nos distingue das máquinas é podermos pensar por nós, porque as máquinas para já ainda estão limitadas com o que se coloca lá. Por isso, eventualmente, o meu filho que gosta de arquitetura já não fará arquitetura como o pai faz, fará noutra coisa, não é? E quem for muito bom a preparar os prompts, que é a pergunta que fazes à inteligência artificial para te entregar um produto. Quantos de vocês já não tentaram fazer uma imagem, tentaram corrigir e simplesmente nunca sai o que vocês pedem? Porque é preciso saber perguntar. E isso será uma profissão, eventualmente, com saída no futuro, que é, eventualmente, a malta que irá tentar dominar a inteligência artificial em todas as suas vertentes. Até lá, não há. Por isso, gostaria de saber a vossa opinião, se vocês sentem a vossa profissão ameaçada de alguma maneira e como é que vão tentar lutar contra isso. E é como eu vos disse, há profissões que não vão sentir nada e outras que vão sentir muito e algumas já começam a sentir. Por isso, vou-me despedir, já disse muitas vezes por isso, não já? Já! Vou-me despedir com muita amizade e muito carinho. Já sabem, façam por ser felizes, porque se vocês não o fizerem, ninguém vai fazer por vocês. Nunca se esqueçam daquele beijinho à prima e eventualmente vamos nos ver para a semana se eu não morrer entretanto. Até logo!